Então, boa noite a todos, mais uma vez. Nós iremos dar continuidade ao estudo da mediunidade na literatura espírita. Hoje nós iremos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, mais particularmente o capítulo 4, que se intitula Ante o Serviço. Nós vamos fazer inicialmente uma breve introdução a respeito do que se trata este capítulo, conforme nós temos feito já nesse estudo. Falaremos também um pouco, desenvolveremos um pouco mais o tema e faremos uma conclusão a respeito do que foi discutido. Então, para nós lembrarmos, igual eu mencionei em estudos anteriores, eu gosto sempre de colocar esse início aqui na introdução, lembrando para nós que a obra Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, ela foi ditada pelo espírito André Luiz e ela é a 8ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E ela foi lançada, pelo menos a sua primeira edição foi lançada em 1955. E hoje nós estamos trabalhando no 4º capítulo dessa obra. Só para a gente relembrar mais ou menos o que nós já falamos, lá no capítulo 1 nós temos aquele momento em que André Luiz e Hilário assistem uma palestra a respeito da mediunidade. No capítulo 2 nós falamos um pouco mais a respeito do psicoscópio, que possibilitava observar aquelas vibrações emanadas dos seres encarnados enquanto eles estavam reunidos em uma determinada instituição espírita que estava sendo utilizada e continua sendo utilizada como local para onde o André Luiz e o Hilário vão utilizar ali para aprender um pouco mais a respeito da mediunidade. E depois, no capítulo 3, nós falamos a respeito daqueles trabalhadores, de alguns trabalhadores daquela instituição, como, por exemplo, Dona Celina, que se mostrou lá uma trabalhadora que tinha um campo ali que emanava dela muito bonito, muito iluminado, uma trabalhadora muito persistente e que tinha tido uma vida muito difícil e ainda tinha desafios a enfrentar pela frente. E nós vimos também que os médiuns, não é porque eles já trabalharam, já tinham trabalhado muito ao longo da vida, que eles não estavam suscetíveis à queda, que muitos são espíritos que encarnam agora com essa missão, na ideia, com o propósito, na verdade, de conseguir retomar ao caminho, auxiliar almas no caminho do bem. Então agora, no 4º capítulo dessa obra, a gente vai ver o instrutor Aulus apresentando para André Luiz e para Hilário a sala dos trabalhos mediúnicos naquela instituição espírita que eles estavam acompanhando. Se nós lembrarmos lá do capítulo 3, eles passavam pelo salão daquela instituição espírita, onde aconteciam as palestras públicas, e logo então eles vão para aquela salinha mais reservada, onde aconteciam os trabalhos mediúnicos. E naquele momento em que eles se encontravam ali dentro daquela sala de trabalhos mediúnicos, entram 2 enfermos, e esses 2 enfermos são pessoas encarnadas. Então, era uma jovem senhora e um cavalheiro um pouco mais idoso, que estavam acompanhados por 2 familiares. Essas pessoas eram pessoas que estavam adoentadas e que estariam ali para receber benefícios daqueles trabalhos que iriam acontecer naquela reunião. Então, logo em seguida também, agora no plano espiritual, um dos trabalhadores permite acesso a diversas entidades sofredoras e perturbadas, que elas foram ali adentrando aquela reunião e se aglomerando ao redor dos amigos encarnados. E olha a comparação que é feita aqui. Quais mariposas inconscientes, lembrando-nos daqueles insetos que buscam a luz, abelhas, mariposas, que buscam chegar perto da luz. Então, tamanha a necessidade daqueles espíritos desencarnados que precisavam ali dessa boa vibração que emanava daqueles amigos encarnados que estavam ali reunidos com este propósito. E conforme é relatado na obra, esses irmãos, eles adentravam aquela sala fazendo muitos ruídos. Eles proferiam frases desconexas e mesmo exclamações menos edificantes, conforme é relatado aqui para nós. Entretanto, logo que eles eram atingidos pelas emanações espirituais do grupo, olha o que acontece com eles. Eles emudeciam de pronto, ou seja, de imediato, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Então, tamanho ali aquelas emanações espirituais do grupo, aquelas emanações positivas daquelas pessoas que estavam ali reunidas num propósito do bem, nos trabalhos mediúnicos daquela noite, daquele momento,
fazia então com que essas entidades, quando elas se adentravam ali naquela sala, elas sentissem aquela emanação e sentissem a necessidade de silenciar, de ficar ali por conta, como se elas estivessem sendo contidas mesmo, como se algo estivesse ali contendo-as por forças ali que elas mesmo não sabiam, nem conheciam e não conseguiam perceber. Então, neste momento, o que vai acontecer na obra? Então, o que vai ser falado nesse capítulo 4? Então, nós podemos perceber que André Luiz e Hilário, naquele momento, iriam assistir, iriam analisar, investigar de uma maneira, de uma perspectiva do plano espiritual, como que aqueles trabalhos iriam acontecer naquela instituição que eles estavam acompanhando, que eu já mencionei aqui, que nós já comentamos em outros estudos. Então, o capítulo ele se intitula Ante o Serviço. Então, vamos adentrar um pouco mais, vamos desenvolver um pouco mais esse tema. Então, nessa sessão, será comentado em maiores detalhes quais foram os ensinamentos que foram recebidos ali por André Luiz e por Hilário por meio da explicação, por meio do auxílio e da elucidação do instrutor Aulus, assim como aquelas experiências que eles ali vivenciaram nesse episódio relatado. Então, todos esses momentos que nós vamos falar aqui, eles se passam nos momentos anteriores à oração inicial, que seria proferida naquela reunião mediúnica, naquela reunião, naquele instante. Então, esses momentos se passam antes da oração inicial. Então, primeiramente, a gente começa aqui entendendo esse esclarecimento feito pelo instrutor Aulus, que ele esclarece, então, que aqueles seres que ali se encontravam eram almas que passavam por uma grande confusão mental, ele usa o termo turvação mental, que acompanhavam ali parentes, amigos. Então, lembrando, nós estamos falando de uma instituição espírita, nós estamos falando de uma casa espírita. E naquela casa espírita aconteciam reuniões públicas, então parentes, ali amigos, diversas pessoas tinham ido àquela reunião pública. E aquelas almas ali teriam ido, aqueles seres desencarnados, aqueles espíritos desencarnados, teriam ido a essa casa espírita acompanhando parentes, amigos, ou mesmo os desafetos a essas reuniões públicas que aconteciam naquela reunião. Então, muitas vezes ali naquele momento, eles se desligavam, aqueles seres então que estavam ali naquela sala, aqueles seres desencarnados, eles tinham se desligado daqueles encarnados, porque quando os encarnados se deixam renovar por ideias salvadoras, que são expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário, o que acontece então com aqueles seres desencarnados que estavam ali conectados com eles na busca de fazê-los sofrer, por exemplo? Eles vão aos poucos se desligando. E como eles estavam ali naquela instituição, eles foram dirigidos para aquela sala onde aconteceriam os trabalhos mediúnicos. Lembrando que muitos outros, eles até não querem acompanhar, eles nem entram na instituição espírita, eles nem entram na casa espírita e fogem dela, conforme nós vamos ver mais à frente. Então, o que Aulus esclarece aqui é que quando o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam daqueles que habitualmente eles vampirizam, ou seja, daqueles encarnados que estão sendo vampirizados por essas entidades, quando eles modificam o centro mental, esses seres encarnados, essas entidades, elas se veem, olha o que ele fala, como despejadas de casa. Então, ela não encontra mais uma sintonia com aqueles seres encarnados, porque eles foram ali, pouco a pouco, modificando o campo mental. Então, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Então, aqueles seres estavam ali juntos daqueles seres encarnados para poder atrapalhar, para poder, querendo mesmo se vingar, ou mesmo o mal daquelas pessoas, ou mesmo rir, zombar da credulidade daquelas pessoas, enfim, por diversos motivos que havia aquela sintonia. Quando o campo mental modifica, essa sintonia vai se tornando cada vez mais fraca até se desligar. Então, aqui ele também comenta que outras entidades, outros espíritos que são mais rebeldes, eles costumam também fugir dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente. Então, eles odeiam aqueles templos temporariamente. No futuro, sim, eles ainda vão
aprender a amar, eles vão também evoluir e não ficarão atrasados indefinidamente. Então, basta o querer dessas entidades também para progredirem desses espíritos. Então, conforme foi dito aqui, algumas delas fogem dos templos de oração, detestando-lhes temporariamente os serviços e amando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, ou seja, no local onde foi dado o ensinamento da doutrina espírita, ou de qualquer outra instituição. Então, eles continuam ali, caso eles tenham sido tocados pelas lições que foram passadas naquele momento, naquela reunião, eles continuam ali naquela instituição com uma expectativa. Olha o que ele coloca, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Então, elas estão ali desejando aprender um pouco mais. Então, observam-se, então, o que a gente pode observar aqui a partir desses esclarecimentos que Aulus traz para nós? Olha a quantidade de benefícios que a gente pode obter quando a gente busca, de fato, assimilar novos ensinamentos, quando a gente busca, de fato, modificar o nosso campo mental, que ainda, infelizmente, é muito voltado à matéria. Então, quando nós adentramos numa instituição, seja ela uma instituição espírita, seja aqueles que professem qualquer outro tipo de fé, chegando naquela instituição, quando prestamos atenção aos ensinamentos ouvidos, nós só temos a ganhar. Entretanto, aqueles que não prestam, e muitos chegam à casa espírita e vão pensar que simplesmente ali é um local onde eles chegam, continuam pensando lá nos problemas que a gente deixa em casa, que a gente deixou no trabalho, e aquilo fica remoendo na cabeça, e chega no final, não, mas eu vou tomar o passe e vou tomar uma água fluidificada. E assim acreditam que vai resolver, e não é bem assim. A gente precisa justamente de modificar o campo mental, e não simplesmente ir na casa espírita para tomar um passe, e muitas vezes escolher com quem quer que tomar o passe, para quem que deve ser dado, quem que deve dar o passe, porque um tem passe mais forte que o outro. Então a gente escuta essas questões que, na verdade, não fazem sentido algum. Na verdade, o que é necessário é a gente buscar modificar o nosso campo mental. É claro que o passe sim, é muito bom, é necessário em muitos casos, a água fluidificada também, mas nós devemos dar as devidas importâncias também à nossa modificação, à modificação desse campo mental, conforme foi colocado aqui. Então, o que ele comenta aqui é que esses encarnados que não prestam atenção aos ensinamentos que estão sendo ouvidos, eles acabam passando por esses santuários da fé na condição de urnas cerradas, ou seja, fechadas, são ali impermeáveis, ou seja, como se tivesse ali caindo uma chuva de bênçãos ali naquele momento na pessoa, de luz, de energias positivas e renovadoras. No entanto, a pessoa estaria com uma capa de chuva, por exemplo, e aquilo ali não consegue, então, penetrar, não consegue adentrar o coração daquela pessoa. Então, eles são impermeáveis ao bom aviso e continuam inacessíveis à mudança necessária. Então, Aulus coloca para nós que a palavra, ela desempenha um significativo processo nas construções do espírito. Então, a palavra, ela é muito importante para nós, o aprendizado, o ouvir, o saber ouvir e internalizar esses ensinamentos que nos são passados diariamente. Então, ele ainda coloca que entre os homens é difícil cultivar uma vida digna, é difícil habituar a criatura, habilitar a criatura, melhor dizendo, à morte libertadora. O que seria essa morte libertadora? Ele fala, então, que é difícil nós conseguirmos ter uma criatura apta a esse tipo de desencarne, uma morte libertadora, morte do corpo físico. Por quê? Comumente o que acontece é que a alma, ela desencarna, então deixa-se ali o envoltório, o corpo, a matéria, e ali, então, quando desencarnado o espírito, ainda continuam ali com os pensamentos, aqueles pensamentos terrenos, as pessoas, as coisas que foram deixadas na Terra, eles continuam ali agarrados àquele ser que acabou de desencarnar.
Então, a mente, ela continua encarcerada, ela continua presa nos mesmos interesses que tinha aquele ser quando estava ali encarnado, ainda centralizada e enfermiça, conforme ele coloca, em paisagens inquietantes que ela mesma criou. Então, isso não é uma forma, não é um desencarne libertador. Pelo contrário, a pessoa ainda continua presa. E como que a gente consegue justamente o contrário? É quando nós vamos, então, com o tempo, trabalhando no nosso dia a dia o lado espiritual. É quando nós vamos modificando os nossos pensamentos, é quando nós vamos buscando nos melhorar a cada dia. Então, por isso que ele fala aqui que existe um valor tremendo, um grandioso valor daquele culto religioso respeitável. Ou seja, é necessário também que o culto religioso, seja qual for a fé que esteja sendo ali cultivada, seja qual for a crença que estiver sendo ali pregada, é interessante, ou melhor, é imprescindível que seja um culto respeitável, formando um ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens. E não é só para os espíritos encarnados, mas também para aqueles desencarnados que querem a própria transformação. Porque aqueles que não querem vão simplesmente fugir daquela instituição, vão simplesmente correr daquela instituição e esperar aqueles seres aos quais eles estavam atormentando ainda, quando eles baixarem a vibração, então aqueles seres desencarnados vão ali e acabam os atormentando. Lembrando que muitas vezes também somos nós encarnados que acabamos por obsidiar aqueles seres desencarnados, por não esquecermos deles, por termos ainda raiva, ódio, então o nosso pensamento vai até ele, da mesma forma que uma prece muito edificante no momento em que nós estamos ali concentrados, também chegam aqueles espíritos. Então depende de nós qual atitude nós iremos tomar, se nós vamos irradiar coisas boas ou não. Então, aqui mais uma vez ele coloca que todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas, que a eles comparecem sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. O que é o veículo denso? O corpo. Então, ele está falando aqui que os espíritos comparecem a essas instituições buscando sequiosas, desejosas, ansiosas daquele reconforto, porque muitas vezes desencarnaram ali em situação complicada e continuaram mantendo aqueles vínculos com o plano terreno, ainda continuaram ali querendo, ansiando pelas coisas materiais, seja pela bebida, seja pela prática sexual, seja pelo cigarro, seja, enfim, qualquer tipo de vício, seja a comida, a gula, todas essas questões que vão sempre nos amarrando, vão sempre nos prendendo cada vez mais ao plano material. Então, os expositores da boa palavra, eles podem ser comparados, olha que interessante, a técnicos eletricistas, que desligam tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, com esses princípios que eles distribuem, que eles pregam, que esses oradores de boa vontade, com esses ensinamentos que eles passam, eles acabam desligando essas tomadas mentais, que ele compara aqui, então, com técnicos eletricistas. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes, envolvendo-lhe os ouvintes em fluidos entorpecentes. Olha que interessante isso. Em razão disso, ou seja, em razão dessas pessoas que estão ali pregando, que estão ali proferindo uma boa palavra, que estão ali falando a respeito de princípios libertadores, então, em razão disso, as entidades vampirizantes, elas costumam operar contra essas pessoas de que maneira? Colocando ali os ouvintes, envolvendo aqueles ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Então, quantas vezes nós não vemos casos de pessoas, quantas vezes nós mesmos vamos a uma determinada instituição, vamos a um centro espírita e nós estamos bem, nós dormimos bem aquela noite, nós estamos bem dispostos, nós não estamos adoentados, nós estamos ali com força total, chegamos, sentamos para escutar a palestra e na hora que o palestrante começa a falar, vem o sono.
e a gente começa a querer pescar, e a gente começa a baixar a cabeça, e conforme a gente diz popularmente, né, a pessoa fica lá pescando, abaixa a cabeça e não consegue prestar atenção, simplesmente escutou tudo que foi falado, mas não deu a menor atenção. E depois que termina a palestra, a gente sai da instituição todo cheio de força novamente. Então, assim, nós perdemos aquela oportunidade de aprendermos. É claro que em determinados momentos nós podemos, sim, estar passando por alguma doença, estar passando por algum momento difícil e que não conseguiu dormir, está acordado ainda depois de muitas e muitas horas, e aquele momento ali pode ser um pouco relaxante. Então, tem diversas causas. Mas acontece, sim, de em muitos momentos, justamente por esses expositores estarem ali pregando esses princípios libertadores, falando a respeito desses princípios libertadores, essas entidades que vampirizam aqueles seres encarnados ali, envolvem-as em fluidos entorpecentes. Então, se a pessoa não dirige uma atenção ao que está sendo dito, não se interessa por aquilo que está sendo dito, fica com o pensamento ainda lá nos problemas do mundo, então fica mais fácil para que essas entidades então envolvam aqueles seres encarnados ali e eles vão começar a se dispersar no meio da palestra, no meio da exposição. Então, naquele instante, olha o que vem à mente de André Luiz. Nós já falamos do psicoscópio. Então, ele pensa em utilizar aquele psicoscópio ali para poder analisar, então, aquelas entidades, aqueles seres desencarnados, aqueles espíritos que ali se encontravam. E Aulus já esclarece que aquilo não seria necessário, que para ele ali naquele momento não precisaria de utilizar o psicoscópio como feito antes lá para ver as emanações daqueles espíritos encarnados que estavam ali naquela sala de reunião mediúnica, que agora, como ele estava querendo avaliar então aqueles espíritos desencarnados, naqueles casos que ali se encontravam, naqueles seres que ali se encontravam, bastaria uma análise mais atenta para que ele conseguisse colher resultados mais interessantes. Por quê? Olha a explicação que ele dá. Aqueles amigos desencarnados estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que eles são portadores. Então, todos os sofrimentos estavam ali estampados no próprio perispírito daqueles seres. Então, André, ele repara que alguns dos companheiros que estavam ali presentes, em se tratando de companheiros espirituais, eles se mostravam enfermos, eles estavam doentes, como se eles ainda estivessem na carne, como se eles ainda estivessem sofrendo tudo aquilo que eles passavam na carne, ou seja, na matéria. Eles tinham, então, membros lesados, mutilações, paralisias, membros ali atrofiados, um braço atrofiado, ulcerações diversas, e isso tudo era perceptível a um rápido olhar. Não foi necessário utilizar, então, o psicoscópio. E segundo Aulus, aqueles irmãos sofredores, eles traziam, cada um ali individualmente, eles estavam trazendo as marcas daqueles erros que eles se entregaram no passado. Então, a doença, como resultante do desequilíbrio moral, então ele está falando aqui, a doença, resultado do desequilíbrio moral, ela sobrevive no perispírito. Então, aquela doença, aqueles pensamentos mesmo doentios também, e toda a doença ali gerada por meio do desequilíbrio moral, ela sobrevive ao desencarne. Então, ela continua ali no perispírito. E ela é alimentada, por que ela não cessa? Por que ela não se cura? Porque ela estava sendo alimentada pelos pensamentos que geraram aquelas doenças. Então, se aquelas doenças foram geradas por pensamentos doentios, ao desencarnar, se aqueles pensamentos persistirem, a doença vai continuar ali sobrevivendo no perispírito daqueles seres. Mas, quando são, então, encaminhados, quando eles desejam e são encaminhados para as reuniões de intercâmbio, naquelas reuniões mediúnicas, quando eles assimilam ideias novas, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando, então, novos destinos, o que acontece com aqueles seres? Eles começam a experimentar melhorias significativas. Então, olha como que essas reuniões auxiliam também tanto os encarnados como os desencarnados. Então, a renovação mental é a própria renovação da vida. Olha o que ele coloca aqui para nós. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma.
E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Então, a consciência é um núcleo de força. E em torno dessa consciência vai gravitar, ou seja, como se ficasse em órbita mesmo, conforme se estivesse ali ao redor de um planeta, por exemplo, estivesse orbitando ali aquela consciência, tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é mal e que foi gerado por ela própria. Então ali tinha muitas almas ali sofrendo em diversos purgatórios e purgatórios diferenciados, porque cada um sofria pelos próprios males que criaram. Então esses purgatórios diferenciados que era característico de cada uma daquelas almas desencarnadas, daqueles espíritos que ali se encontravam. Então, depois dessas reflexões, eles chegam mais próximo de um determinado companheiro espiritual e o que, que eles fazem? Perguntam o nome desse companheiro. E esse interpelado, ou seja, a quem foi dirigida essa pergunta, ele responde que não tem nome, responde até muito assustado, e fala, não tem nome, eu esqueci de tudo. E aí, o que, que é falado então para André Luiz e para Hilário? É falado para eles que aquilo ali se tratava de um caso de amnésia e que deveria ser estudado. Então aquele ser, ele não se recordava, ele simplesmente tinha sofrido ali uma amnésia e precisavam de estudar aquilo. E aquilo poderia ser natural, em razão de algum desequilíbrio trazido da Terra, e aí nesse momento, enquanto eu assistia o estudo daquele expositor, o André Luiz Ruiz, que ele faz um ótimo estudo a respeito dessa obra, capítulo por capítulo, ele comenta até de alguns casos onde a pessoa, ela comete algum ato terrível, algum ato horrendo enquanto encarnado, e que ele quer se esquecer daquilo, porque aquilo lhe causa uma vergonha tamanha. E ali, ele prefere esquecer aquilo que se passou. Então, quando ele quer esquecer, ele acaba se esquecendo, melhor dizendo, ele acaba se esquecendo de si mesmo, ele acaba esquecendo tudo, ele acaba esquecendo de quem é. Porque se ele não lembra nem quem ele é, ele não lembra que ele fez e ele não sofre aquela vergonha. Então ele passa aqui por um processo de amnésia que poderia ter essa razão. Poderia ser, então, um processo de amnésia natural, mas que possivelmente, conforme é colocado aqui, poderia também ser, é possível que o nosso amigo, que aquele ser, esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica. Ou seja, depois daquele momento do hipnotismo, que vem de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos, ou seja, sobre os recursos da memória. Então, ali naquele momento, ele poderia estar sendo vítima ainda de uma sugestão pós-hipnótica. Por quê? Ele ainda se encontrava ligado àquelas sensações físicas e a vida cerebral nele, ainda era uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Então, assim considerando, é provável que ele esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais teria se associado, então, no mundo, enquanto encarnado. Então, ele se associou a diversas entidades perversas, a entidades ali que desejavam o mal, que desejavam a queda daquele ser, e elas hipnotizaram ali naquele momento e foram influenciando esse ser enquanto ele estava ali encarnado, e ele foi cedendo, porque ele gostava, seja, por exemplo, uma pessoa que pedia bens materiais a um determinado ser, e ali ia se comprometendo ali com aquele espírito que estava concedendo, entre aspas, ali os seus desejos, os seus caprichos, e depois de desencarnar, eles ainda continuaram ligados. Por quê? Até Hilário, ele se espanta, porque como que essa dominação, essa hipnose ainda poderia continuar mesmo depois da morte do corpo físico? E o que Aldous esclarece é que a morte é a continuação da vida. E na vida eterna a gente possui aquilo que a gente buscou. Então, se ele buscou aquilo durante toda a vida no corpo, ao desencarnar, a continuação da vida é aquela ali. Então, ele continua ainda ligado àquilo. Então, aquele amigo que estava sem memória, se ele fosse conduzido ali a um aparelho mediúnico, quando ele fosse manifestar, quando ele fosse falar, ele falaria ignorando o seu próprio nome, a sua identidade. E ele precisaria de um tratamento carinhoso, conforme a gente daria para qualquer ser encarnado ali naquele momento, que precisasse, que houvesse perdido a sua memória. Então, exprimindo-se por algum médio que lhe dê guarida, será, então, para qualquer doutrinador, ou melhor, conforme nós falamos atualmente, né, dialogador terrestre,
o mesmo enigma que eles estavam presenciando ali no plano espiritual. Ou seja, não é porque agora ele estaria se manifestando, ele estaria ali utilizando-se do veículo ali do médium para poder expressar o que ele pensa, o que ele precisava de expressar naquele momento, não é por conta disso que ele iria se lembrar de quem ele era. Ou seja, aquilo ali iria se perpetuar, aquilo ali, na verdade, melhor dizendo, iria continuar esquecendo, ele ainda ia continuar sem se lembrar de quem ele era. E depois, logo em seguida, um outro irmão que André Luiz observa, era um irmão que estava ali muito triste, que tinha o braço direito paralítico e ressecado. E aí Aulo sugere que ele faça, então, um exame, uma auscultação ali daquele irmão. E André Luiz, então, toca a fronte de leve e ele pode perceber que havia uma grande angústia naquele ser que ali se encontrava. Ele consegue sentir todo aquele drama interior, porque aquele ser que ali se encontrava, enquanto encarnado, ele tinha sido um estivador no cais muito forte, mas que era também alcoólatra. E que, certa feita, ele havia bebido e volta para casa, ainda se encontrava morando com o pai, e ele acaba agredindo o seu próprio pai. Porque aquele senhor, o velho genitor que ali se encontrava, tinha repreendido aquele ser, aquele indivíduo, por conta do procedimento que ele havia tomado naquela noite, por conta de ele ter saído e ficado na vida noturna, bebendo, 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 e o ancião ali repreende, então, o seu filho. E, nesse momento, esse filho, então, agride o pai. E o pai, o ancião, que ele já não possuía nem forças para revidar, ele acaba dizendo, após cuspir sangue, conforme nos relata André Luiz na obra, ele exclama, infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito sejas. Então, ele exprime essas palavras que vêm acompanhada de um terrível jato de força hipnotizante. Então, naquele momento, aquele ser que havia agredido o pai, aquele indivíduo, ele acaba voltando para a rua e vai beber mais para esquecer aquilo que ele havia passado. E justamente nesse momento ele vem a sofrer um acidente em um bonde e acaba perdendo o braço. E ele associa aquela maldição, entre aspas, lançada pelo pai, a esse acidente que ele sofreu, que ele acabara de sofrer. Então ele associa isso a uma força de ordem vingativa. E por isso, quando ele desencarna, ele recupera o membro que havia sido mutilado. Mas dantes mutilado, a pender-lhe ressecado e inerte no corpo perispirítico. Então ele recupera o membro, mas ali ele estava da forma com que o pai havia dito, como se fosse um galho seco. Então estava ali aquele membro ressecado e inerte, sem conseguir ter movimento. Então, Aulus esclarece que esse era um caso de reajuste muito difícil, que demandaria tempo, que demandaria muita tolerância, porque aquele ser, ele ainda tinha a mente subjugada pelo remorso, que se ambientou nele naquele momento que ele recebeu aquela maldição, se assim podemos dizer. Então, esse caso, ele exige muito carinho para poder voltar, para poder se refazer. Aquele ser ali, então, precisava desse carinho. E se aquele ser, então, ele se utilizar da organização mediúnica de algum ser encarnado que estivesse naquela reunião, ele vai refletir naquele instrumento passivo, ou seja, no médium que estiver dando passividade a esse ser, ele vai, então, refletir no instrumento, no corpo desse médium, as impressões que o possuem. Na verdade, o médium ele vai sentir, então, todas essas impressões que aquele espírito estava sentindo por conta dessa conexão que existe entre o perispírito daquele ser comunicante e o perispírito do médium encarnado que está dando passividade. Então, tudo isso se reflete e o médium sente aquilo que ele está sentindo. Então, depois de todas essas explicações, de todos esses ensinamentos muito profundos que nos são passados aqui na obra de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, então vamos fazer aqui uma rápida conclusão a respeito disso. Agora, utilizando-nos da obra de Martins Peralva, lá no capítulo 8, que se intitula a obra que se intitula Estudando a Mediunidade, ele fala
a respeito da reciprocidade vibratória. Então, quando existe essa reciprocidade, ou seja, quando é recíproco essas vibrações entre um ser e outro, se ergue uma ponte entre a nossa mente e a mente dos desencarnados. Quando essa ponte, quando essa compensação vibratória, ela deixa de existir em virtude do esclarecimento, seja o esclarecimento nosso ou o esclarecimento do desencarnado, então, que a gente muitas vezes, olha só como ele fala, muitas vezes, impropriamente, denominamos de perseguidor, muitas vezes a gente denomina de perseguidor aquele que está ao nosso lado, mas muitas vezes somos nós mesmos que estamos ali sintonizados com ele, que estamos ali chamando, que estamos atraindo por conta de nossos pensamentos. Mas quando existe, quando cessa, quando para, quando deixa de existir essa compensação vibratória, então esse hóspede, entre aspas, inoportuno, ele será despejado, vamos dizer assim. E ele até compara com um senhor que manda embora um determinado inquilino que não pagou os aluguéis. Então, o espírito ele vai em busca de uma outra casa mental que ainda se repercute ali, que ainda tem uma certa sintonia com o seu mundo interior. Então ele dá um exemplo de um ferro de passar roupa. Se a gente quer que o ferro ele se aqueça, que a temperatura dele então se eleve, o que a gente faz? A gente pega o fio, liga na respectiva tomada. Depois que foi concluída a tarefa, a gente desliga o fio. O que acontece com o ferro? Ele vai então perdendo calor e volta à temperatura normal. Então o ferro é como se fosse a gente. E a eletricidade é toda essa projeção mental, é toda essa emanação que vem da mente do desencarnado. E o fio condutor? São as duas mentes ali emanadas, que estão vinculadas ali, justapostas. Então, raciocinando dessa forma, a gente acaba sendo compelido a crer que o estudo, conforme Aulus nos diz, que a palavra, frequentar uma determinada instituição na busca, de fato, pelo melhoramento íntimo, então o estudo, a meditação, são forças valiosas no processo da nossa renovação espiritual, porque se a gente consegue modificar o centro mental, a gente começa, então, a agir com maior desenvoltura. Então, quando a gente tira os pensamentos enfermiços, ou quando a gente tira os pensamentos malévolos e troca isso por ideais que nos enobrecem, então as atividades ali que nós estamos ali desempenhando, isso tudo vai nos auxiliar a nos libertarmos dessas entidades que são menos esclarecidas. Então, o estudo, a meditação e o trabalho no bem vão ser, assim, sempre os nobres instrumentos com que desligaremos essas tomadas mentais. É por meio, então, do trabalho no bem, do estudo, da meditação, então, do trabalho no bem, de fato, da paciência, da resignação, de todo o nosso esforço que nós fazemos, então, para sermos resignados, para que nós, então, entendamos que os bens necessários, para a gente entender que a gente precisa de dar maior importância aos bens espirituais do que aos bens materiais. E, por fim, então, olha o que o Aulus nos chama a atenção. Raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. Então, isso depois do desencarne, porque o túmulo nada mais é do que o banho revelador daquelas imagens que a gente consegue esconder enquanto nós estamos encarnados, mas sob as vestes da carne. E depois do desencarne, isso é como se tivesse um banho revelador e nós nos mostrássemos de fato quem nós somos. E aí nós vamos ter dificuldades de esconder daqui dos seres que nós acreditávamos aqui, que nós escondíamos aqui na Terra. Isso não vai acontecer da mesma forma quando nós nos despojamos do nosso veículo material. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência em me escutarem. A fonte de consulta que foi utilizada para a gente fazer esse estudo foi a obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 4, ditada pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, e Estudando a Mediunidade, lá no capítulo 8, de Martins Peralva. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.